A secretária de Educação de Palhoça, Shirley Nobre Scharf, usou a tribuna da Câmara para falar sobre as creches municipais e o trabalho desenvolvido pela secretaria. A secretária de Educação de Palhoça, Shirley Nobre Scharf, usou a tribuna da Câmara para falar sobre as creches municipais e o trabalho desenvolvido pela secretaria. Boa noite. Cumprimentando o presidente da mesa, vereador Fábio, cumprimento o restante da mesa diretora e os demais vereadores em plenário, os professores, educadores, pais que estão presentes hoje nesta Casa Legislativa. Primeiramente, só esclarecer, na última sessão em que fui convidada, eu anunciei por telefone a minha não presença. Depois, também, no final do dia, enviei um documento dizendo da minha impossibilidade de estar aqui. Disse que, em qualquer tempo, iria marcar uma nova vinda, e o vereador Jean marcou hoje, então hoje eu estou aqui. O requerimento do vereador se referia exclusivamente à creche, né? O que nós vamos discutir hoje é a demanda da nossa lista de espera na creche no município de Palhoça. Mas, antes disso, eu quero fazer uma explanação do atendimento hoje nas nossas unidades. Hoje, nós atendemos um total de 6.229 crianças na educação infantil, sendo 3.584 em 34 centros de educação infantil do município e 2.054 crianças das entidades comunitárias conveniadas na educação infantil com o município de Palhoça. E, com isso, quando nós assumimos a Secretaria de Educação, no ano de 2013 e 2014, fomos chamadas pelo Ministério Público para estabelecer uma lista única de espera da educação infantil. No primeiro momento, o que foi feito em acordo com o Ministério Público foi que as escolas, as unidades, os CIs, tinham uma lista própria, né? Cada unidade, cada CI tinha uma lista própria e gerenciava essa lista. O Ministério Público achou que isso era indevido, tá? Que deveria ter uma lista única, e essa lista única foi criada no primeiro momento com essa demanda que já estava lá nas unidades, e possibilitando aos pais que fizessem a inscrição em qualquer CI do seu bairro. E aí, essa lista única, o pai, de início, fazia essa inscrição lá no CI, essa inscrição vinha para a Secretaria de Educação e era cadastrada nessa lista online. Então, tinha esse caminhar, né? O pai ia no CI, fazia a sua inscrição, o CI, em determinado momento, encaminhava isso para a Secretaria de Educação, né? Se vira a Secretaria de Educação, e o pai, o nome da mãe era inserido ali, não o nome da criança, mas o nome da mãe é inserido nessa lista da educação infantil. Nós tivemos problema no início com essa listagem, porque ela era uma listagem única. De acordo com o Ministério Público, ela não foi estabelecida em bairro nem em GT. Ficamos assim 2 anos com essa lista, vimos essas dificuldades, apresentamos ao Ministério Público a sugestão de hoje, a lista como ela está hoje. A lista hoje, ela é uma lista online. O pai vai num determinado CI do bairro, faz no momento a inscrição, isso online já vai direto para a listagem e já se torna público. O pai, no ato da inscrição, recebe um protocolo como ele realmente efetuou essa inscrição. E hoje essa lista, que lá no início estavam em 2013 com 3.600 alunos, hoje nós estamos com 5.119 inscrições. O que nós temos de dificuldades hoje é a atualização dessa lista. Nós ainda estamos fazendo umas sugestões, vamos apresentar ao Ministério Público de como nós atualizarmos essa lista. Isso por quê?
De acordo com o nosso pacto com o Ministério Público, nós temos que fazer 3 chamadas para o número que o pai se cadastra. Em horários diferentes, essas chamadas são gravadas, etc. e tal, para comprovar que nós efetuamos essa chamada, né? E aí, nós temos aquele caso do pai que muda, sai do município, o pai que mudou o número de telefone e não comunica a Secretaria de Educação, né? E aí ele perde essa vaga também, e a gente fica naquela dependência da chamada em 3 dias, os pais que não vêm, passa para o seguinte não atende 3 dias, e assim tem essa morosidade também em decorrência dessa não atualização dessa lista. Outros municípios que também, por detrimento do Ministério Público, fazem uso da lista, têm alguns critérios que o Ministério Público aceitou, de também inscrição e esse cadastramento ou recadastramento. O que nós fizemos ao final de cada ano, durante o ano, e telefonando para os pais e ver se realmente ainda moram no município, se tem interesse das vagas, né? Isso a gente faz. E hoje nós temos, então, 5.119 inscrições, pela Lei 12.796, na obrigatoriedade de GT4 e GT5, são 973 inscrições, tá? Ou seja, 19% dessa lista não atualizada na obrigatoriedade do município. E os bairros hoje com a maior demanda são aqueles bairros que cresceram, né? O PUM imobiliário é a Bela Vista, o Passa 20, que na nossa lista online engloba aí na Pagani 1 e 2, onde há um crescimento populacional grande, e Pachecos também, com crescimento populacional, com as habitações de Minha Casa Minha Vida. Desde que assumimos a educação infantil em 2013, ampliamos em 1.319 novas vagas disponibilizadas. Então, isso foi em 4 anos de mandato da administração Camilo Martins, foi feito mais do que 8 anos da administração, também o Pitanta, né? O vereador Pitanta também, aqueles meses ali. Na administração anterior, em 8 anos, ela criou 800 vagas. E nós ainda vamos para o 5º ano de administração, e já criamos 1.319 vagas. Essas 1.319 vagas, elas estão distribuídas na criação do CI Bolinhas de Sabão, no bairro Pagani, Interação no bairro Bela Vista, CI Primeiros Passos no bairro Brejaru, CI Mundo Mágico no bairro Frei Damião, o Maria dos Santos Silva, que era uma escola reunida lá na Ponta do Papagaio, hoje é Educação Infantil, e o Maria José de Medeiros, no bairro Aririú. Então, foram 8 CIs abertos, né, criados, e foi ampliado o CI Ulisses Guimarães em 2 salas, o CI Nova Esperança em 1 sala, o CI Maricota em 4 salas, de 84 alunos, passou para 136, se eu não me engano, e o CI Aprender Brincando, na sua nova estrutura, também foi ampliado o número de crianças de atendimento. E a ampliação dos convênios a cada ano, né, de acordo com a disponibilidade de espaço das entidades, das 14 entidades conveniadas, essa ampliação ocorre também nessas vagas. E agora, nós vamos comentar alguns possíveis fatores para esse crescimento da lista de espera. Além, depois a gente comenta do crescimento populacional do município, mas o que se vê hoje, né, é a qualidade da nossa educação infantil no município. Nós passamos de uma educação infantil com uma concepção de cuida-se, para hoje uma educação do educa-se. Os nossos centros de educação infantil não são mais hoje cuidadores, eles são educadores das nossas crianças. E isso tudo
E isso tudo provém de uma qualidade dos servidores que lá estão. Esses servidores hoje têm a concepção na educação infantil, através das formações continuadas, que o acolher, o amar, é o acolher, é o educar, é olhar para essa criança com um olhar diferenciado. O cuidar na educação, nós cuidamos como profissionais, independentes da idade em que essa criança, esse adolescente, esteja conosco. Se ele está conosco de 0 a 18 anos, se ele está conosco na educação de jovens e adultos, que hoje a gente tem 613, na educação de jovens e adultos, nós cuidamos dele. E essa concepção na educação infantil, realmente é uma quebra de paradigma. A nossa educação hoje infantil é do educa-se, não do cuida-se. Não, né? E essa qualidade na educação infantil, através das assessorias pedagógicas, isso tudo também acontece no fundamental, mas aqui eu vou me ater à educação infantil. Essa qualidade na educação infantil, dessas assessorias pedagógicas prestadas pelo setor de educação infantil, da Secretaria de Educação, através de todo um remanejamento dessa equipe pedagógica na Secretaria, é que está trazendo essa qualidade aos CIs. Hoje, as nossas paradas pedagógicas, aquelas paradas obrigatórias de ensino, são proporcionadas por região do município, dividido em algumas regiões, 9 regiões, de primeiro momento, porque entendemos que a demanda e as dificuldades da educação infantil diferem de bairro para bairro. As dificuldades que eu tenho num CI como Mundo Mágico, lá no Frei Damião, numa comunidade de vulnerabilidade social altíssima, não é a mesma demanda que eu tenho aqui no Bolinhas de Sabão, ao lado do fórum. São CIs da rede com realidades totalmente diferenciadas. E com isso, nós estamos trabalhando, viemos trabalhar nessa perspectiva, e isso tem melhorado em muito a qualidade dessa educação infantil. A formação continuada é outro aspecto que tem contribuído muito para essa melhoria nessa qualidade de ensino. Tá? A mudança, essa formação continuada na educação infantil, ali está, de 2014 a 2017. Quantas horas é propiciado de formação? E hoje vocês veem que há um crescimento na educação infantil de 40 para 100 horas. No ensino fundamental, a gente colocou um paralelo também ali, 440 horas, porque no ensino fundamental a gente faz, o estatuto nos diz que nós temos que fazer 40 horas ano, e nós cumprimos isso. E no ensino fundamental, é 40 horas por cada área de atuação, ou seja, português, matemática, artes e assim por diante. Então, dá esse número maior. Na educação infantil, vocês vejam que nós pulamos de 40, 2016, 80, e 2017 até agora, já propiciamos 100 horas de curso de formação capacitada. Não, de formação continuada, perdão. Não se concebe a qualidade do ensino se os professores não perpassam pela formação continuada. O aprender é um aprender contínuo. As demandas dentro de uma unidade, as demandas dentro de um CI, as demandas dentro de uma sala de aula, a cada dia são diferenciadas. E o professor da educação infantil, o professor do ensino fundamental, tem que estar preparados para essa demanda, esses novos acontecimentos que estão aí. Então, essa formação continuada na educação infantil, que prima pelo planejamento com intencionalidade e organização. O que é isso na educação infantil? É o deixar de cuidar.
Quando você tem na educação infantil um planejamento com intencionalidade, até o fato da criança estar lá no parque é uma intenção educativa. No momento em que a criança está se alimentando, é uma intenção educativa. E essa formação continuada vem contribuir muito para que aconteça esse novo fazer pedagógico, essa ruptura do fazer antigo para o fazer novo, para o fazer de olhar a criança como um ser que está ali para aprender e que daqui a pouco vai contribuir com o coletivo, vai ter uma cidadania tanto política, né, quanto social. E é isso que nós estamos primando na educação infantil. E essa formação continuada, quero já de momento agradecer aos nossos parceiros. A Secretaria não faz sozinha, a Shirley não faz sozinha e nunca vai fazer sozinha. Essa formação continuada, nós fazemos tudo isso a custo zero, porque temos parceiros que acreditam no fazer pedagógico da Secretaria de Educação, tem parceiros que acreditam na equipe, no comprometimento e responsabilidade da equipe da Secretaria de Educação e nos nossos professores e gestores. Nós temos nisso aí a FMP, que contribui conosco, a UDESC, a Universidade Federal, a Univale, a Unisul, a FADESC, a FATEMP, o SENAC. Então, todas essas instituições que pensam educação no município de Palhoça, que estão aqui no município de Palhoça, estão conosco nessa formação continuada, nessa qualificação do servidor da educação do município, tanto o servidor quanto o professor. E os meus agradecimentos em público a essas instituições que muito contribuem para a qualidade do professor, para a qualidade do processo educacional no nosso município. Meu muito obrigada a eles. E também essa formação continuada. Obrigada. E essa valorização, essa qualidade, nós estamos agora na formação. E essa qualidade da educação infantil também perpassa pela chamada das nomeações da educação infantil desde que assumimos. Quando assumimos, tinha um concurso em aberto. Esse concurso depois foi também, nós prorrogamos por mais 2 anos, e hoje temos um concurso em aberto também. Do outro concurso para este, 180 novos servidores da educação infantil assumiram. Ou seja, nós estamos também chamando professores habilitados e capacitados. Isso não quer dizer que o ACT não seja habilitado e capacitado. O ACT que tem a sua habilitação. Não estou falando aqui o ACT sem habilitação, mas o ACT habilitado. Mas nós sabemos na rede que hoje o ACT, de ano em ano, tem o processo seletivo. Então, o ACT que hoje está numa creche no bairro Passa 20, o ano que vem ele pode estar numa creche no bairro Brejaru, com uma realidade totalmente diferente. E quando você trabalha o fazer pedagógico com professores efetivos na rede, a qualidade desponta. E foi pensando nisso que nós chamamos os 180 novos professores da educação infantil. Mas nós não poderíamos também deixar de lado, nessa valorização profissional de toda a rede e também da educação infantil, os gestores e os diretores. Na administração passada, os diretores das unidades de ensino, eles eram simplesmente responsáveis pela escola. Eles não recebiam nenhuma gratificação por ser o responsável pela escola, por estar à frente daquela escola com a responsabilidade de 100, 200, 300, 400, 800, 900 alunos, tanto da educação infantil quanto fundamental. Entendemos que o gestor tem que ser valorizado, o gestor tem que saber da sua competência através de uma valorização.
E aí criamos a FG de diretor de escola e auxiliar. Hoje a FG de diretor de escola, ele percebe de acordo com o número de alunos de cada instituição. Então, hoje, os nossos gestores têm essa consciência, né? Que eu estou numa unidade maior, eu recebo um valor maior. Se eu estou numa unidade pequena, eu tenho que me despontar para ir para uma unidade com maior número de alunos. Isso vem, né, de encontro a essa valorização do profissional, a essa valorização do servidor que está à frente da escola, que é o elo de ligação entre a escola, o CI e a Secretaria de Educação. Sem a valorização desse profissional, acreditamos que a educação também não ocorra. Então, conseguimos isso também nesse tempo à frente da Secretaria de Educação, com o apoio irrestrito do prefeito Camilo Martins. Nada disso aconteceria sem o apoio dele. E também a valorização do profissional na questão do piso salarial. Não tem problema, tá? O piso salarial também, né, como formação, como valorização profissional. De 2013 a 2017, nós tivemos um aumento considerável aí. 2013, 1.451, a 2017, 2.482. Frisando aqui que a administração Camilo Martins, que o prefeito Camilo Martins foi o único gestor da região da Grande Florianópolis a cumprir o reajuste salarial dos servidores da educação. Enquanto que os outros prefeitos ou não deram o valor integral ou deram o valor parcelado. O último que foi parcelado. Não foi isso, vereador Luciano? Os primeiros, 2 vezes, né? Os últimos 2 parcelados, mas foi na integralidade, né? Enquanto que os outros não ocorreu isso. Nem em São José, nem em Florianópolis, nem nos municípios da Grande Florianópolis, os 22 municípios da Grande Florianópolis. Deu parcelado, mas deu no valor total. E houve um aumento, sim, considerável no piso salarial, na educação, tanto é que a nossa procura por ACTs está sendo bem valorizada hoje. E também outra questão que perpassa a educação infantil é a alimentação, né? Hoje nós temos esse olhar diferenciado, é alimentação e educação, em que as nossas crianças têm levado a criança a ter levado esse professor, através da capacitação, a ter um olhar diferenciado para a criança na hora da alimentação. Se sabe hoje que o contato que a criança estabelece com o mundo é através da alimentação, é um dos meios, é através da alimentação, com a textura, com o sabor, com a temperatura. Então, tudo isso é trabalhado na educação infantil. Hoje nós já temos CIs que têm o buffet, a criança hoje se serve, a criança hoje não recebe prato pronto, a criança hoje faz e escolhe o alimento que é mais apetitoso a ela, e isso a gente educa através das cores, através da alimentação. Tá? E outra coisa também, que aqui agora sim, quando nós falamos do acréscimo da lista única da educação infantil, foi o crescimento populacional do município de Palhoça. Pelo IBGE, a população de Palhoça, em 2010, nós tínhamos 137 mil, isso em números redondos. Em 2017, passamos para 164 mil. Com isso, né, esse crescimento de mais de 26 mil habitantes, é como se nós colocássemos o município de Tijucas em Palhoça. O município de Tijuca hoje tem 26.334 habitantes. É como se tirássemos Tijucas de lá e colocássemos Tijucas aqui. Tirássemos 2 Santo Amaros e colocássemos em Palhoça.
Então, esse crescimento populacional é muito, né? E isso vem realmente contribuir para essa elevação da demanda de vagas da educação infantil. E a crise econômica. Tá? A crise econômica hoje, a pior recessão do país, nós temos uma variação do BIP de 2010 para 2016 já no negativo. Isso contribui para que os pais, né, procurem realmente a escola pública. A taxa de desemprego também, tanto no país, no estado e no município, vem crescendo, né, de 2012 para 2016. E é um crescimento realmente significativo. E esse crescimento da crise econômica fez com que 48%, aí olha só pessoal, 48% dos brasileiros passaram a usar mais o transporte coletivo, o transporte público. Olha a crise na mobilidade. 34% deixaram de ter plano de saúde. Olha a crise na saúde. E, agora, segundo a Federação das Escolas Particulares, as escolas particulares perderam 12% de matrículas em 2017, por causa principalmente da crise econômica. E também, segundo a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, eles estimam que essa crise econômica provocou a transferência de 1 milhão de alunos da escola pública para a escola particular. E essa é uma capa da Veja. Número recorde de alunos trocam escolas particulares pela escola pública. E hoje, pessoal, a gente tem isso, tá? Na Secretaria de Educação, claro que tem aquele pai que está na fila, né? Mas tem aquele pai também hoje que chega na Secretaria de Educação, que está optando por tirar os filhos, os dois, por tirar um, deixar o outro, né? E vir na Secretaria de Educação, no setor de vagas, realmente sem condições, e essa demanda também é causada por essa crise econômica. E as nossas dificuldades hoje, né? As nossas dificuldades de atender a demanda é orçamentária, isso como é uma dificuldade econômica na saúde, como é uma dificuldade econômica em outras áreas. Tá? O nosso orçamento de 2014 a 2017, o orçamento previsto e o que foi empenhado, há uma diferença dos repasses não efetivados, né, pelo governo federal, e até 30 de agosto de 2017, eu tenho um orçamento de 119 mil, isso em números redondos, e tenho já empenhado 84 mil. Se eu fizer um cálculo, eu vou precisar de 136 até o final do ano, ou seja, eu vou ter que suplementar. Né? Vou ter que suplementar. Então, não tem, né? A gente está aí, mas o nosso orçamento é isso, a arrecadação do município também, né? De todo o Brasil, não é só de Palhoça, é do estado de Santa Catarina, é do Brasil. Então, essa questão orçamentária está muito presente na educação hoje do município. E a folha de pagamento não são 5 mil ali, é total, tá? De servidores, não são. Nós temos na folha de pagamento da educação, são quase 1.300 servidores, ali é um total, não é isso, tá? E no ano de 2006, o valor da folha de pagamento, isso a folha, empenhos e mais o vale alimentação, foi 89 mil. Até agosto deste ano, eu estou em 61 mil, a previsão até final de ano, já com 13º, 99 milhões. Então, vocês vejam que, né, é um cálculo aí muito, o que sobra é muito pouco. Vamos lá para o próximo, por favor. O Fundeb também, eu só peguei deste ano, de 43, ele hoje foi em 47,
ele aumentou, a proporção que o Fundeb está aumentando de um ano para o outro está diminuindo, e nós estamos aumentando a participação do Fundeb na folha de pagamento. O ano passado foi 73,15%. Tá? E hoje eu já tenho comprometido dos 47%, 31% do Fundeb com a folha já estão comprometidos e eu ainda estou em agosto. Vamos lá, por favor? E esse orçamento, lógico, não atende, né? Não é exclusivo da educação infantil, é de toda uma rede. Tá? Quando pensamos nesse orçamento, temos que pensar na rede, não temos que pensar na educação infantil. Eu tenho uma rede aí com 54 unidades de ensino, com 4, isso aí incluindo 4 núcleos de escolas profissionalizantes, com 29 professores, um total, incluindo aí alunos, né? São 11.000 alunos do infantil, do fundamental e do EJA. Então, do infantil são 3.584, do fundamental 7.143 e da EJA 613. Há um acréscimo muito, muito grande de alunos hoje. Um total de professores de 1.261, e não aqueles 5.000 lá, que era no total geral. E hoje eu tenho afastados em licença 478 servidores de 1.200. Isso há realmente um acréscimo, um peso enorme na folha de pagamento. Né? Quando o professor se afasta, eu vou ter que pagar 2 para uma situação. Né? Então, isso realmente onera a folha. Não digo que não tenho, né? Aí essas licenças readaptações, licença maternidade, né? Licença para tratamento médico, aquilo que a lei prevê e é um direito do professor. E nós temos as despesas fixas, que isso a gente não pode fugir, que a gente colocou algumas aqui só para elucidar a questão orçamentária. Né? Os aluguéis dos imóveis, luz, telefone, o sistema de ensino, de dados de coleta, a internet, aluguel de impressoras, material de limpeza, material de expediente, né? A manutenção com os veículos, a manutenção da própria unidades, né? Isso tudo é uma questão orçamentária. E temos os desafios, né? Assim como a gente tem assim como nós temos as nossas... infelizmente, nós temos os nossos desafios também, que os nossos desafios hoje o maior desafio realmente na educação infantil, um dos maiores, é a falta de vaga na educação infantil. Mas isso nós estamos concluindo para o ano de 2018, a abertura de mais 5 unidades. Tá? As duas primeiras, né, com recurso próprio, no bairro Eldorado, o bairro Aririum, o Alaor Silveira, o loteamento Miriam, o loteamento Coqueiros. Essas 3 são aquelas do PAR, da administração anterior, que se estendeu até agora, com a falta de repasses do governo federal. Mas a Secretaria de Infraestrutura, que é a secretaria responsável por todo esse processo dessas 3 vagas de convênio, né, como o Alaor, o Miriam e o Coqueiros, através de notificações e etc. e tal, então nos deu agora o prazo dessas creches serem inauguradas, já nós estarmos com elas prontas em fevereiro de 2018. Iniciamos o ano letivo, então, com essas 3 novas unidades. Que faltam pouco, assim, tem a creche dessa que já está 60%, 70%. Então, provavelmente é uma previsão da Secretaria de Infraestrutura com o governo,
nós vamos ter essas 5 novas creches, e aí vamos poder atender mais, com isso, em torno de 900 novas crianças, né? E o nosso hoje, a gente sabe que apesar desse orçamento, né, as nossas demandas são estas. Hoje, para o custo de uma creche com mínimo de 12 professores, umas 9 salas, 9 turmas, não salas, 9 turmas, né, uma turma de manhã e uma turma à tarde, tá? Se nós não botarmos a manutenção e o material de expediente, limpeza, botarmos só mão de obra, o professor, alimentação, folha de pagamento, os servidores nessa instituição, nós temos aí uma despesa de quase R$800 mil ano com uma creche que atende em torno de 120 crianças. E isso aí, ainda não colocando as outras despesas, aquilo que eu preciso para manter essa escola, né? Não coloco aí imobiliário, nada, eu só estou colocando aí a despesa de professor, de servidor, a merendeira, com alimentação escolar, né? Com os encargos, água, luz, telefone, etc. e tal, e fazendo uma previsão aí em termos de material de limpeza, isso vai me dar quase R$1 milhão para uma nova creche. Então, para o ano que vem, né, há um orçamento aí um pouco maior para que possamos atender essas 900 novas vagas. Tá? E o nosso desafio é esse, vereador. Nós temos hoje, agora, por força de lei, um marco regulatório. O marco regulatório é uma modalidade nova de convênio, né? Aqueles convênios com as entidades filantrópicas. Qualquer entidade filantrópica, desde que obedeça os critérios da lei, pode se candidatar como uma licitação pública. Tá? Não é mais aquilo estipulado, vem para cá com aprovação. Tá? A partir de 2018, está sendo tudo organizado pela administração pública. O marco regulatório, então, vai dar oportunidade a essas instituições que já estão conosco, essas 14, e outras instituições que queiram participar desse processo, esse novo processo licitatório. Então, acreditamos aí que o número de vagas também vai ter um acréscimo nessa procura pelo marco regulatório. Essa é a nossa esperança, né? Desde que as associações, lógico, cumpram com toda a questão legal de documentação inerente a um processo dito licitatório. Tá? E os nossos desafios são esses, nós temos essa previsão, a nossa grande entrave hoje é a questão orçamentária, é uma herança que recebemos de uma não previsão, né, de um não planejamento da demanda desse município, é aquilo que sempre era colocado, o município que mais cresce no estado, o município mais dinâmico, mas faltou realmente um planejamento nesse aspecto. E dentro das nossas possibilidades, nós estamos atendendo, estamos fazendo. Como eu disse, nós temos essas 5 novas creches já para 2018, provavelmente uma a gente já consiga abrir agora em 2017. E a previsão e planejamento de mais creches em locais, em terrenos próprios da prefeitura. Aí agora nós estamos nessa situação, porque o governo federal, como era aquelas 3 creches que hoje estão com essa dificuldade, ele apresentava o governo anterior, não se sabe agora o próximo governo federal, se vai mudar essa modalidade, que nós não podemos apresentar projeto, nós não podemos apresentar orçamento, simplesmente a gente apresentava o terreno e eles vinham com o modelo, né, tanto da construção quanto do financeiro, né, dessa construção. Provavelmente isso não deu certo a nível federal, já se sabe que não deu certo,
Provavelmente vai ter uma mudança, e se tiver uma mudança, nós estamos preparados a apresentar ao governo federal os nossos projetos para a construção de creche, e ele repassando o dinheiro de acordo com planilhas.